700 milhões de estrelas podem simplesmente desaparecer? E por que outros objetos aparecem do nada? Cientistas enfrentam um quebra-cabeça insolúvel. Comparações com catálogos de estrelas dos últimos 100 anos mostraram que estrelas desapareceram assim mesmo, sem sinais de supernova ou outro evento que pudesse explicar o desaparecimento das estrelas. Tão misterioso também é o aparecimento repentino de objetos que nem deveriam existir. Cientistas cometeram um erro? Estaremos lidando com um fenômeno totalmente novo na astrofísica? Ou os objetos vêm de um mundo paralelo? Parece loucura imaginar um grande número de estrelas simplesmente desaparecendo, mas é a realidade. Dado que este fenômeno é tão misterioso, foi criado um projeto especial para investigar o inexplicável desaparecimento e reaparecimento de estrelas e outros objetos. VASCO, do inglês, fontes que desaparecem e aparecem durante um século de observações. O programa comparou mais de 600 milhões de objetos dos catálogos de estrelas. Há cerca de 100 anos, mapeamos o universo, nomeamos estrelas, observamos e pesquisamos. No processo, vários mapas estelares foram criados. Quando astrônomos notaram que havia diferenças gritantes entre eles, tornou-se evidente que um grande número de estrelas tinha simplesmente desaparecido, enquanto outros objetos tinham aparecido. Mas assim do nada? Durante anos, investigadores compararam meticulosamente registros estelares e catálogos de observação de um século atrás, e obtiveram resultados cada vez mais alarmantes. Cerca de 100 estrelas foram simplesmente engolidas pelo espaço e nunca mais reapareceram. Várias estrelas sumiram temporariamente e depois tornam-se misteriosamente visíveis novamente. E estrelas totalmente novas aparecem sem primeiro passar pelo processo de nascimento estelar. Em comparações diretas do catálogo do Observatório Naval dos Estados Unidos com os dados mais recentes do Pan-STARRS no Havaí, surgiram 150 mil candidatas que já estiveram lá, mas não puderam ser observadas pelo Pan-STARRS. Esses objetos tinham algo em comum. Eram de cor mais vermelha e tinham movimentos próprios maiores que a maioria dos outros objetos do catálogo do Observatório Naval dos Estados Unidos. Após exame visual de cerca de 24 mil destes candidatos, a equipe VASCO encontrou cerca de 100 pontos no espaço que só eram visíveis no espectro vermelho num único momento. Mas o que significa? Esses objetos não eram estrelas. Ou é um fenômeno até então desconhecido? Estrelas não desaparecem do nada. Quem diria que haveria explicações tão malucas para o desaparecimento de estrelas? Antes de examinarmos as teorias mais incríveis, vamos passar pelas abordagens clássicas usadas por cientistas para explicar o desaparecimento aparentemente repentino de estrelas e outros objetos no universo. As estrelas normalmente nascem em discos de poeira em rotação rápida e têm tempos de vida diferentes dependendo de seu tipo e luminosidade. Seus processos de nascimento e morte são agora matematicamente e fisicamente muito bem descritos. Dependendo da massa da estrela, ela perde a sua luminosidade e deixa de ser visível ou explode em uma supernova brilhante. Estrelas massivas expelem quase toda a sua massa restante para o universo durante sua enorme explosão. Uma mistura de gases e matéria é então dispersa, até se transformar em poeira fina ou nuvens de gás. E são precisamente essa matéria e esses gases que por fim se juntam para formar uma nuvem na qual nascem novas estrelas. No lugar onde a estrela estava, resta um buraco negro ou uma estrela de nêutrons em rotação rápida. Estrelas menores não precisam necessariamente explodir, podem manter sua forma e massa. No final da vida, os mecanismos de combustão simplesmente param e elas continuam a vagar pelo universo como estrelas resfriadas. Se as estrelas desaparecerem repentinamente dos mapas, devem ter explodido ou simplesmente perdido a luz. No entanto, ambos os eventos deixariam vestígios para astrônomos seguirem, mas este certamente não é o caso das estrelas desaparecidas do projeto VASCO. Desapareceram muito antes de terem idade suficiente para se transformarem em supernovas ou escurecerem. Uma explicação coerente seria que alguns dos objetos estariam obscurecidos atrás de buracos negros ou outros fenômenos, e simplesmente não podemos vê-los temporariamente. Normalmente, buracos negros criam efeitos de ampliação devido à sua massa,
Mas existem certas constelações nas quais uma estrela pode tornar-se invisível atrás de um buraco negro. A segunda explicação, que ainda está dentro da estrutura das leis normais da física, é a suposição de que existem ângulos de observação mortos no universo observável. Outra ideia empolgante é a de fenômenos até então desconhecidos que obscurecem estrelas. É possível que existam objetos no universo que ainda não conhecemos, pois não emitem ou absorvem luz. Tais objetos poderiam consistir em uma forma de matéria até então desconhecida. Grandes nuvens de poeira também podem obscurecer estrelas. Poeira em si não é visível aos telescópios e, se suficientemente densa, pode obscurecer regiões inteiras do universo. No entanto, nuvens de poeira geralmente se movem e estrelas tornam-se visíveis novamente. As estrelas que desapareceram no projeto Vasco, porém, não. Isso nos leva à teoria mais empolgante sobre a razão pela qual estrelas podem simplesmente desaparecer. Na década de 60, o astrônomo russo Nikolai Kardashev apresentou a teoria de que poderiam existir no espaço civilizações avançadas que gerassem energia diretamente das estrelas. Mais tarde, o físico americano Freeman Dyson modelou a esfera de Dyson com o seu nome. São construções hipotéticas construídas diretamente em torno das estrelas para coletar sua energia. No entanto, é questionável se estas construções realmente escurecem a estrela a tal ponto que ela se torna invisível. Se as civilizações fizessem isso em seus próprios sistemas estelares, estariam a privar-se de luz. No entanto, espécies extremamente avançadas também poderiam usar estrelas vizinhas no universo para gerar energia. Alguns cientistas explicam com isso os vazios, por exemplo. Enormes espaços nos quais não há praticamente nada. Onde de outra forma haveria 1000 galáxias no mesmo espaço, só existe uma no vazio. Defensores das ideias de Kardashev apresentam a possibilidade de que essas áreas do universo sejam cobertas por gigantescas esferas de Dyson. A estrela de Thebe simplesmente desapareceu. Em 2015, a astrônoma Tabitha S. Boyajian descobriu uma estrela que foi incluída nos catálogos de estrelas como KIC 8462852 e mais tarde chamada de Estrela de Thebe, em homenagem à sua descobridora. A estrela mostrou flutuações drásticas e incomuns no brilho muito além de tudo o que astrônomos já haviam observado em outras estrelas. O brilho da estrela de Thebe caiu até 22% em intervalos irregulares, e não havia explicação para o fenômeno. Também aqui entrou em jogo a ideia de uma esfera de Dyson. No entanto, Boyajian e seus colegas ficaram menos propensos à teoria alienígena e continuaram a observar o fenômeno. Mais tarde, apresentaram um artigo sugerindo que a estrela de Thebe provavelmente estava ofuscada por um grupo irregular de poeira. Os fãs de teorias alienígenas ficaram desapontados, mas aqueles que defendem a esfera de Dyson podem se alegrar, pois a explicação racional da poeira e outros materiais também não foi 100% comprovada. Supernovas e buracos negros invisíveis? Vejamos outra possibilidade interessante que cientistas agora consideram para explicar o misterioso desaparecimento das estrelas. Uma estrela pode se fundir diretamente em um buraco negro sem causar uma explosão de supernova brilhante? Sim, em termos puramente matemáticos, isso é possível. Mas a teoria ainda representa um desafio à nossa compreensão tradicional da evolução estelar. Astrônomos acreditavam que estrelas massivas terminavam suas vidas em uma explosão espetacular, mas pode haver outras formas de evolução das estrelas. É aqui que entra em jogo a ideia de uma supernova escura. Toda essa nova teoria também divide a comunidade de astrônomos internacionais. O fato é que as supernovas têm sido até agora uma das áreas menos pesquisadas da astronomia. Sabemos muito em teoria, mas na prática estes eventos são tão raros que faltam dados observacionais reais. Mas estamos no início de uma nova era. Observações recentes do telescópio James Webb viram nossa astrofísica e cosmologia de ponta cabeça. Cientistas são confrontados com o fato de que antigos conceitos sobre a formação de estrelas e de buracos negros estão provavelmente errados. Razões para isso são galáxias tão antigas que seu tempo de formação se estende para além do Big Bang, e um buraco negro tão gigantesco e antigo que não deveria de fato existir.
Essas duas observações deram a ideia de que nuvens de poeira podem colapsar diretamente em buracos negros sem que uma estrela se forme primeiro. Se isso for possível, devemos considerar também que estrelas podem, de alguma forma, desaparecer sem deixar rastros. Identificar candidatas a supernovas invisíveis é uma tarefa desafiadora. Afinal, como podemos ver algo que não emite luz? Temos duas opções. Em primeiro lugar, podemos agora detectar tais mudanças usando sensores de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são emitidas por quase todos os eventos cósmicos. Outra possibilidade é a radioastronomia, que não registra sinais de luz, mas radiações de todos os tipos. É possível que já tenhamos observado os dados destes fenômenos, mas não os tenhamos compreendido porque não os conhecemos. Programas de computador e algoritmos vasculham dados de observação de grandes radiotelescópios e sensores de ondas gravitacionais 24 horas por dia. Se algo que não pode ser explicado por fenômenos conhecidos for notado, cientistas podem investigar o assunto. No entanto, nem todas as irregularidades são imediatamente perceptíveis nas quantidades incrivelmente grandes de dados. Afinal, durante muito tempo, ninguém percebeu que milhares de estrelas simplesmente desaparecem no cosmos. Estaremos olhando para um universo paralelo? Embora pareça inacreditável, está provado que mundos paralelos podem existir. A evidência para essas teorias está no mundo dos quanta. Até agora, faltam evidências no universo observável. É possível que o aparente desaparecimento das estrelas seja uma evidência que ainda não entendemos. É possível que estrelas de dimensões ou universos paralelos por um instante apareçam e então um portal dimensional se feche e as estrelas desapareçam. Objetos podem facilmente dessa mesma forma aparecer. Estas explicações ainda não são reconhecidas pela física clássica. E ainda assim, há evidências crescentes da existência do multiverso. Os vazios também são vistos como evidências de mundos paralelos. Vazios gigantescos poderiam ser algo como cicatrizes, onde dois universos uma vez se cruzaram ou colidiram. Curiosamente, o projeto Vasco também observou o aparecimento repentino de objetos ou estruturas que não existiam antes. Estrelas ou outros objetos aparecem em locais onde não haviam sido detectados 50 ou 100 anos antes. É um longo período de tempo para um ser humano, mas é apenas um instante comparado aos tempos de formação estelar. É impossível que estrelas luminosas nasçam ou morram assim dentro de 100 anos. Muito mais prováveis são as explicações de que estamos lidando com um fenômeno que não pode ser descrito por nossa física convencional. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum vídeo incrível!